noite, Camila. Oi, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Vou ajustar minha super câmera aqui. É possível fazer isso. E aí, beleza? Beleza. Então, olha só, eu juro que eu tentei fazer uma transmissão simultânea no Instagram e no Facebook, mas por motivos do meu notebook não ter condições, não vai rolar. Então, o pessoal do Facebook está nos vendo por motivo de uma tecnologia suprema aqui, que eu tenho um outro celular aqui transmitindo nós para o Facebook. Beleza? Beleza. Então tá. Olha só, essas ideias que eu tive de fazer as lives foi porque eu lá no começo da pandemia eu comecei a fazer umas lives em casa, tocando e tal. E o que acontece é que depois de alguns dias fazendo, o próprio Instagram começou a me cortar, assim, por causa das músicas que eu tava tocando, né? Tocava uma música, sei lá, do Red Hot Chili Peppers, ele ia lá, derrubava a live e botava um aviso que eu tava tocando uma música, que eu não tinha direito autoral e tal. Aí eu parei com as lives. Sério? Um negócio meio maluco, assim, a gente tá muito sendo observado. Né? E aí, aí fiquei meio em stand-by, assim, vou fazer umas lives, aí pensei, o que eu podia fazer? Nós, os professores de música, assim, a gente conversa pouco, às vezes, sobre isso, né, e Caxias, que tem um monte de professor, um monte de escola, a gente tem o curso de música agora aqui, né, já há um tempo de licenciatura, que forma muita gente aqui, e a gente tem vários professores que vêm de fora aqui, né, a gente já fez um monte de curso junto, mas a gente, entre nós, às vezes a gente conversa pouco sobre educação musical, né, a gente conversa sobre música, conversa sobre um monte de coisa, a gente se encontra no rolê, mas não fala de educação musical, então resolvi fazer essas lives aí e comecei convidando os amigos, né, e estou muito feliz de tu fazer a abertura, essa é a primeira. Que A gente legal, se Léo. conhece há um tempão, já tocou junto, já trabalhou junto, então nada mais justo que a gente trocar umas ideias também sobre educação musical. Trabalhamos junto em mais de um lugar, inclusive, né, Léo? Como é que é? A gente trabalhou junto em mais de um lugar, né? Em vários Mais de um lugares. lugar. CLT e sem ser CLT também, formal e informal. Tá, quero ver o seguinte, ó, primeiro eu fiz anotações aqui. Claro que, como a gente se conhece, vai ter muita coisa que eu até já sei. Teve umas perguntas que o pessoal mandou, que as perguntas vieram mais sobre técnica vocal, então eu vou deixar mais para o final, tá? Tá legal. E daí a palestra. Então, na verdade, assim, ó, a gente hoje, né, na condição de professor, eu acho que a maioria dos professores provavelmente iniciou, assim, como instrumentista, né? Eu não comecei assim, vou ser professor de música. Não, eu comecei tocando e eu lembro bem, assim, que o que me fez começar a dar aula foi que um amigo meu, veio pedir para mim dar aula para o filho dele. Dá aula para o meu filho, dá aula para o meu filho. Mas eu não sou professor e tal. Não, mas quero que tu dê aula para ele e tal. E eu revisito, eu volto muito nesse cenário, assim, né, do começo, porque faz a gente pensar muito da nossa trajetória, assim, né. Então eu queria te perguntar, assim, como é que foi, tu lembra do começo, assim, do primeiro aluno, de quando tu disse assim, vou dar aula, a primeira aula que tu deu, qual foi a circunstância, assim, foi, sei lá, alguém pediu, alguém perguntou, rolou? Tu lembra como é que foi isso, assim, e qual que foi a circunstância? Eu já quero pedir para quem está entrando aí, que quem quiser deixar uma pergunta, pode mandar nos comentários aí. Não garanto que a gente vai responder, mas já é uma interação bacana.
Então, Léo, eu lembro sim, e eu lembro que quando eu comecei a estudar música, a primeira ideia que eu tive foi para aprender a cantar, que era uma coisa que... Tá me ouvindo legal aí? Tá ótimo. Tá. Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi desenvolver a minha voz para mim. E eu jamais imaginei que eu poderia chegar a ponto de me tornar uma cantora profissional, muito menos de trabalhar ensinando as pessoas a dar aula de música. Mas a vida foi me levando por esse caminho e eu lembro que eu era funcionária pública e eu estava insatisfeita com o meu trabalho e eu fui buscar alguma coisa que me satisfazesse. Eu fui buscar, daí eu já estava fazendo aula de canto, comecei a fazer um curso em São Leopoldo, que era o curso técnico em música. E esse curso é um curso técnico, mas ele tinha muitas coisas de didática. A professora que eu tive, a querida Ruth, um amor, ela, eu lembro com muito carinho, ela trabalhava muito a didática, então a gente era estimulado a trocar dicas com os colegas e tal. E, inclusive, tinha uma cadeira no curso que era de didática do canto. Então, eu tive mais formação de professora de canto no técnico do que na licenciatura, que a licenciatura é mais amplo, né? É mais trabalhado em musicalização. E aí eu foi crescendo essa veia. Eu tinha essa possibilidade. E aí, eu era casada com o Christian, né? Nós tínhamos a escola já montada e já tínhamos uma professora de canto que dava aula aqui. E eu resolvi abrir a possibilidade de eu dar aula de canto aqui. E aí eu lembro que eu peguei duas cobaias, dois alunos bolsistas para iniciar, né? Porque eu não me sentia segura de cobrar ainda, né? E eu lembro perfeitamente das primeiras aulas, como eu planejava tudo, como eu fazia plano de exercício, agora vamos fazer isso, depois aquilo. E, queridos, eles foram meus cobaias mesmo, assim. E hoje em dia estão aí ainda cantando, fico muito feliz e muito orgulhosa de ver. E foi uma experiência muito rica. Massa. Sabe que tu tá na minha frente, né? Porque o meu primeiro aluno de bateria, ele virou baixista. Então, se os teus seguiram Assim, cantando... mas eu já conversei com ele, ele disse que não tem nada a ver comigo, entendeu? Não foi culpa minha. Legal. Aí, olha só, a gente, hoje falando como professor, mas eu seguido também tenho lembranças de aluno, porque às vezes a gente está dando aula assim e a gente se depara com algumas situações, assim, os alunos, a gente que dá aula também particular, assim, né, a gente vê que os alunos são pessoas diferentes e que cada um... E às vezes eu me deparo assim com algumas situações que mesmo tendo experiência, a gente começa a ficar meio encurralado assim para tentar desenvolver esse aluno. Uns aprendem mais ouvindo, uns aprendem mais repetindo, uns aprendem mais fazendo e tal. E quando eu às vezes me deparo nessa cilada, assim, nesse beco, eu tento me lembrar de quando eu era aluno, né? O que eu faria, né? Como é que eu era quando eu era aluno? Será que eu também era assim, né? Será que se o meu professor fizesse o que eu estou fazendo, eu também não teria a mesma reação? E nessa ideia, tu lembra, assim, ou tu teve algum professor, e aí eu vou fazer uma pergunta, professor ou professora, né? Que te inspirou. São duas perguntas numa só. Um professor que te inspirou e um professor que te inspira ainda. Por que isso? Porque eu tive professores que lá, quando eu era aprendiz, me inspiraram, mas que hoje não me inspiram mais. Bem pelo contrário, eu tenho alguns professores que me inspiram a buscar caminhos diferentes, né? Então, assim, existiu professores que te inspiraram e professores que te inspiram ainda, ou, sei lá, daqui a pouco você é a mesma pessoa que te inspirou e ainda te inspira, que tu pensa assim, esse cara tem uma lembrança muito boa de alguma coisa que aconteceu, algum professor, assim, ou professora que te inspirou. Tu lembra? nossa, muito, muito.
todos os meus professores eu tenho uma profunda admiração. Cada um deles eu peguei alguma coisa, assim. E admiro todos eles. Mas, olhando assim, porque quando a gente começa a estudar, a gente está muito no nosso processo. A gente não sabe que vai ser professor um dia, né? A gente tá lá para desenvolver a si próprio. Depois que tu vai aprender como ajudar as outras pessoas, né? Ensinar. Mas eu acho que o que mais marcou para mim foi o tempo que eu passei, que eu fiz muita terapia de fono, que na época eu tinha essa possibilidade, porque eu tinha o IPAN, né, que era um plano de saúde da prefeitura, e eu podia fazer com preço super acessível a terapia de fono com a grande Mirielle, com a Mirielle Colombo. E ela praticamente acho que foi a pessoa que mais me deu aulas, assim, a gente teve muitas sessões, porque eu ia toda semana lá por muito tempo, e me inspira muito, assim, principalmente pela visão dela, de olhar para o aluno, para o paciente, cliente, não sei como é que fono chama os seus pupilos, enfim. Mas de olhar para o aluno e entender o que ele está fazendo, o que ele está precisando. Então, e isso também no início eu tinha muito receio assim do que eu estava fazendo, se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo errado. Quando caiu a ficha que o que importa não é a minha performance como professora, mas sim o aluno que está aqui na minha frente. Então, ela me passava muito isso, sabe? De ela estar ali presente, observando o que eu estava fazendo. Eu via que ela ficava o tempo todo me olhando, assim, tentando sacar o que eu estava fazendo. E era fantástico, porque uau, como que ela faz isso? E aí fui estudar para buscar conseguir fazer isso com os alunos também. Eu acho que o mais importante é isso, e ela me inspirou muito, e falo isso com muito carinho. Mas todas as minhas profs, Janaína Fórmula, Ruth Krachovil, quem mais me deu aula? De canto, assim, individual, acho que foram esses os que mais me acompanharam mais tempo, assim, né? Mas, quando eu falo, assim, que os professores não me inspiram mais, não é uma crítica, né? Tipo, a gente vai mudando, as coisas vão, né, ficando diferentes, mas na época houve muita inspiração, mas talvez hoje já não inspiram mais. Dessas provas, então, tu falou, e depois que te incentivaram, e tu começou a entender a questão de dar aula, porque a gente, às vezes, é exatamente isso, né? A nossa missão ou função é fazer o aluno ter sucesso ou independência naquilo que ele está querendo fazer, cantar, tocar, né? Alguns vão querer ser profissionais, outros querem se divertir, outros querem ter como hobby, mas a nossa função é fazer ele render o melhor possível dentro das possibilidades. E para isso, claro, a gente acaba estudando e se deparando com muitas coisas. E aí eu queria entrar na questão da formação, que tu falou antes do curso técnico, né? O curso técnico da EST. E talvez já, assim, eu queria já te propor, assim, talvez, não sei se é possível, mas talvez em linhas gerais, assim, uma diferenciação, porque hoje tu é acadêmica ainda do curso de licenciatura, né? Então, sim, eu tô no último semestre. Aí, Se tudo der certo, tem esse ano eu termino. formatura aí, ó. Só dizer pro pessoal do Facebook, que tá ruim, né? O Facebook, a qualidade, então corram pro Instagram da Dom1, porque no Facebook foi o que deu pra gente arrumar. Então, talvez traçar um paralelo mais ou menos do curso técnico e do curso de licenciatura, assim, né? As coisas que tu já meio que falou que são diferentes, mas a licenciatura é mais abrangente e tal. E as tuas considerações sobre a importância da formação. Não necessariamente a formação acadêmica, mas a gente já fez um monte, acho que tu bem mais que eu, porque eu dei uma cansada, assim, mas a gente fez um monte desses cursos de extensão, basicamente, nesses cursos de aperfeiçoamento, e, sei lá, o Passo, o Thelma Chan. Então, uma época eu era mais
disposto a fazer, assim. Hoje eu estou meio preguiçoso. Então, eu queria que tu comentasse, assim, da tua formação e os cursos, né, que tu que está frequentando 2 graduações, uma técnica e uma como licenciada, e a importância da gente fazer esses cursos, assim, essas graduações. Nossa, eu aprendi muito, muito, muito fazendo os cursos e as oficinas, assim. Sempre que vinha alguém aqui para Caxias, eu aproveito fazer. Aliás, até nos últimos anos, até não foi tanto, né? Quando eu estava trabalhando mais com educação musical, eu fazia mais cursos na área de educação musical. Mas já viajei a São Paulo, a Curitiba, Campinas, até para Salvador, na Bahia, eu fui para fazer curso de canto, assim. Então, eu estava sempre pesquisando quem que tinha alguma coisa interessante para ensinar. Tinha um curso de fim de semana, uma semana, eu ia, viajava, fazia. Isso acho que me deu mais propriedade, assim, de buscar esse conhecimento para poder passar o que eu precisava para eu me desenvolver para poder ajudar os alunos, né? Eu acho que o profissional tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre buscando. Não tem, assim, nem um professor e muito menos um cantor pronto, né? A gente tem que estar indo atrás. Até ouvindo um som novo, analisando um show. Eu falo para os meus alunos também, sempre quando vão assistir um show ao vivo, ou assistir uma live, um show que está gravado, enfim, tem como tu aprender muita coisa, tu analisar, não para falar mal do artista, mas se perceber, se colocar naquele lugar, porque depois que tu se coloca uma vez no palco, tu sempre vai se colocar no lugar ali. Então, às vezes, tu pode aprender olhando. Tem shows que eu assisti que foram verdadeiras aulas, né? Então, eu acho que tu pode se desenvolver sempre buscando material escrito, artigos. Tem oficinas. Agora, tu falou da licenciatura, né? Então, a licenciatura, ela trabalha mais o entendimento da música, né? Como a parte de harmonia, toda a parte de composição. Isso foi muito, muito valioso para mim. E a troca com os colegas, isso é muito intenso. Então, quem está no curso da música sabe que a gente tem semana acadêmica, tem o seminário de educação musical, tem sempre coisa acontecendo. Se tu tá ligado, sempre acontece alguma coisa, então tu tá sempre tendo mais contato com as coisas e é sempre positivo, muito positivo. Eu acho que aqui em Caxias, em função da licenciatura, cada vez vai ter mais coisas. Com certeza, não. E aí eu queria entrar numa outra pauta, assim, da educação musical, que é um assunto que eu até tenho um pouco de, não sei se é bronca, assim, que é a aula online, tá? A minha bronca talvez seja, porque para bateria é muito difícil. Dar aula de bateria é bem difícil, assim, a dinâmica eu não consegui. Além disso, eu dou muito aula para criança, e criança ficar junto do computador, assim, também não é fácil. Mas é uma opção que a gente está tendo, já havia essa opção, né? Já tinha essa aula online, aula virtual, aula por Skype, e depois da condição da pandemia, a gente aderiu muito mais, né? E houve muito mais essa migração para esse mundo virtual. E a minha questão é assim, e também a questão dos conteúdos, né? A gente fez muito curso presencial, né? Uma das vezes a gente foi a Curitiba fazer a oficina de música, a gente viajava e hoje, na verdade, assim, o YouTube, né, por exemplo, ele traz um monte de aula, de material, mas eu ainda acho que a aula presencial, assim, que o atendimento presencial, ele ainda é insuperável. A gente não tem essa condição de fazer, mas isso é uma opinião minha e eu quero ouvir a tua, assim, como é que funciona, tu acha que é adequado ou talvez é uma situação que a gente possa aderir, por exemplo, dentro de um contexto,
sei lá, aqui a gente tem meses que é muito frio, aí o cara opta, ó, bah, dos meses eu quero ficar em casa no inverno, fazer aula de casa e tal. Como é que tu vê, assim, essa questão da educação online, tanto de conteúdos como do professor online, assim, tu acha que vai, que não vai, que funciona, que não funciona? Então, Léo, eu acho que pode funcionar sim. Pode funcionar sim. Eu entendo perfeitamente o teu caso, tá? Que tu teu instrumento é bateria, né? E se tu atende mais crianças, é muito difícil manter as crianças aqui na tela para elas tocarem a bateria, a não ser que ela já esteja muito avançada, esteja buscando alguma coisa. Eu acho que o aluno de bateria, só se for mais avançado, que ele vai buscar uma técnica, sei lá. Então, ele pode se beneficiar da aula online dessa forma. E na aula de canto, eu acho que funciona super bem. A gente, aqui na escola, a maioria dos alunos continuam fazendo aula online. Mas eu percebo assim, ó, que tem aquele esquema que tu falou, que cada um aprende de um jeito diferente, né? Eu sinto que muitos se beneficiaram de estar podendo estar mais em contato consigo, assim, de ter que... Ele é obrigado a se ouvir mais, ele é obrigado a esperar, cada um tem a sua vez de falar, né? Tu não pode fazer, eu não posso fazer o vocalize junto com ele, porque senão trava todo o áudio e tem um delay. Então, o aluno tem que desenvolver uma autonomia, porque às vezes o aluno não está conseguindo, eu canto junto, ele vai. E aí ele acaba se acostumando com isso, sabe? Então, eu vejo que esses alunos se beneficiaram muito fazendo sozinhos, né? E eu tenho alunos que estão desenvolvendo muito, muito nessa quarentena aqui. Mas tem aqueles também que não conseguiram se adaptar. Aconteceu alguns alunos que pararam de fazer a aula porque não estavam curtindo o formato online. E, claro, que teve alguns alunos que pararam também por questão financeira. E alunos que ficam muito tempo na tela. Por exemplo, quem já estuda, eu tenho adolescentes que estudam numa escola que tem aula o dia inteiro. Eles ficam o dia inteiro na frente do computador. Como é que vai fazer aula de música ainda na frente do computador? Não tem saco, já tá todo mundo surtando já, né? Não é fácil. Então, acho que tem casos e casos, Léo. Eu acho que a aula de Beleza. canto mudou o formato, mas pode continuar assim online. E eu acredito que muitos alunos vão, por exemplo, essa semana vai ficar corrido para eu ir até aí, quando puder, vão fazer online. E a Massa. gente aqui na Allegro, a gente está fazendo algumas aulas presenciais, tá? A gente agenda com maior espaçamento entre uma aula e outra. E eu adquiri uma estrutura de acrílico que separa a sala também, que dá uma certa segurança, apesar da gente usar máscara, mas na hora de vocalize, na hora de cantar, a gente precisa ficar sem máscara, né? Então, foi a solução que eu encontrei. Legal. Eu aqui também, com a bandeira laranja, eu voltei aos atendimentos presenciais, assim, mas aqui eu posso, todo mundo fica de máscara, né? E eu só não estou fazendo a aula coletiva, que a gente não pode fazer, estamos fazendo só individual e fazendo toda a limpeza da escola entre uma aula e outra. Sabe que eu tenho uma história engraçada de técnica vocal. Eu estava fazendo daqueles encontros do curso de música ali, sabe, do encontro de educação musical. Tô E ligada. era a Prof. Agnes. Lembra da Agnes? Prof. Lembro, lembro. Já fiz oficina com ela. Acho que eu não fiz É, contigo. isso aí. E aí a gente tava fazendo uns exercícios era vocal, assim, e eu instintivamente copiava quem tava do meu lado. Não me lembro se era a Aline, se era a Damaris, lá, as coralistas, né? E aí, como elas cantavam alto, eu tava fazendo falsete. E aí ela virou assim com uma cara, mas tipo assim, assustadora, assim. Não de propósito, ela virou assim. Quem é o homem que tá cantando em falsete? Tipo assim, só tinha eu, sabe? Eu tava meio sozinho, assim, no meio do. Sou eu, prof, né? E aí a gente vem aquela coisa assim de tu te colocar na condição de aluno de novo, né? Sou eu, prof. Ela foi lá do meu lado, assim, eu achei que ela ia me dar um xingão, assim, ela foi lá do meu lado e não, faz na tua oitava aqui, e ela botou uma oitava para baixo para mim conseguir cantar na minha oitava, sabe?
E aquilo me marcou, assim, tempo depois eu fui aluno dela de novo lá na pós da Fevale, ela é uma das profs, né? E aí a gente se encontrou de novo lá, eu lembrei dessa história com ela, mas eu me lembro muito bem, assim, aí fiquei pensando na técnica vocal, né? Porque, por exemplo, daí isso deve acontecer bastante do aluno colar, né? E aí, tipo, online vai ficar muito mais difícil, né? Mas tá, bom, o próximo assunto aqui que eu elenquei, a gente fala sobre os alunos. Hã? Ah, tá. Não, pode falar, Léo. Tá, eu queria falar sobre a faixa etária. A gente, claro, a gente tem escola aberta, a gente aceita, né, e dá aula para todo aluno que chegar. Claro, eu, criança, assim, eu tenho algumas limitações, né, porque de um tempo para cá eu comecei a dar muita aula para criança, e daqui a pouco eu tenho medo que chegue alguém com um bebê no berço, assim, que cada vez vem pais com crianças mais pequenas, assim, pedindo aula, assim, sabe? Criança que não consegue sentar na bateria direito, assim, mas, então, parece que, mas isso não era isso até algum tempo atrás, era o contrário, assim, tipo, eu tinha medo e não tinha muita coisa com criança, assim, isso aconteceu depois. Tem alguma faixa etária, assim, tu já teve uma experiência com faixa etária, assim, de gente mais velha ou mais nova? Eu, por exemplo, hoje dou pouquíssima aula para adolescente, assim, é o meu menor público. Eu dou mais aula para gente adulta, de 30, 40 para cima. Acho que eu tenho na atual uns 5 ou 6 alunos com mais de 50 anos. E de criança, assim, de 7 a 10, 11. Tu tem alguma coisa, assim, com a faixa etária que tu acha que às vezes... Não que tu prefira, mas que tu acha que é mais, desenvolve mais, ou que tu te dá melhor, alguma coisa assim. Sim, eu gosto muito de trabalhar Na verdade, eu tenho alunos de todas as faixas etárias, tá? Criança, adolescente, adulto jovem, adulto mais maduro e até da terceira idade. Ou melhor idade, enfim. Master. Master, sênior. Isso aí. Eu acho que a aula de canto, como ela é muito individualizada, eu acho, e tem vários estilos, né? O aluno pode vir aqui com um tipo de repertório, então tem como adaptar sempre a aula para a realidade de cada um, tá? Mas as crianças, por exemplo, é uma particularidade muito interessante, que eu não posso dar uma aula de técnica vocal, como eu dou para um adulto, para uma criança de 6 anos. Por exemplo, já teve mães de crianças de 4 anos para fazer aula de canto. A aula de canto vai ficar uma musicalização, porque eles estão desenvolvendo o aparelho fonador deles. Claro que tu vai trabalhar higiene vocal, técnica vocal, mas não dizendo para eles que é técnica vocal, que é exercício vocal. Tu vai fazer brincadeiras que vai exercitar a voz. Então é diferente. Então o profissional tem que ter esse tato com as crianças para trabalhar com as crianças, né? Então, aqui na escola, eu sempre procuro direcionar para os professores que se sentem à vontade de trabalhar com eles, né? Agora, os adultos, como... Eu nunca tive, assim, um professor que disse que não quero dar aula para adulto ou para adolescente. Geralmente é muito tranquilo de trabalhar. Legal. Eu acho que eu gosto mais... Acho que eu tenho conseguido melhores resultados, assim, com os adultos. Eu acho que se fosse... Acho que eu... Não sei por quê. Isso não tem uma resposta, é só uma constatação, né? A gente só constata. E pode ser que ano que vem mude, né? Pode ser, essas coisas elas não têm muito, a gente não tem muito controle nem como explicar. Total. Bom, falando da escola de música ou das escolas de música, tá? Tu, além de ser prof, aí tu coordena, gerencia, né, a Allegro. Sim. E eu percebo, assim, que a gente hoje, e eu me incluo nisso, a última escola que eu trabalhei foi a Allegro, né, antes de eu abrir aqui a Do1,
me parece que hoje a gente tem uma tendência, assim, ou eu não sei muito bem porquê, das escolas estarem menores, né? As escolas estão... Claro, o curso de música também é responsável por isso, porque como começa a formar muita gente precisa da aula, vão aparecer outras escolas, né? E isso é bacana porque mais gente vai ter aula de música, vai ter mais oferta e mais gente aprendendo música é bom para a saúde pública, né? Sim. Mas, Total. então, a gente, na verdade, o que acontece é que a gente está abrindo, estão existindo mais escolas, mas eu percebo que elas são menores. Por exemplo, aqui a escola sou só eu, né? Eu sou a escola. Né? E a gente tem outros casos ou os que são duplas, alguns parceiros. E, Sim. e eu vejo, então, por que eu pensei nisso, né? Para mim fica mais fácil gerenciar se sou só eu, né? E aí e depois a isso tu pode até me contrariar dizendo que não, que a tua escola ainda é uma escola grande, né? Que dá aula de tudo. Né? Então, para mim parece que a gente tem eu busquei isso porque para mim é mais fácil de gerenciar, é mais tranquilo, sou só eu não dependo de ninguém, tudo que acontece sou eu que faço, né? E também a gente tem espaços menores, talvez tipo, o aluguel da sala é menor, né, do que um aluguel de uma casa, por exemplo. Assim. Tu acha que isso pode virar assim, uma tendência? Tu acha que não chega a ser... Eu tenho uma impressão que parece que as grandes escolas, que nem é Alegro, elas estão talvez se diluindo, diminuindo. E na verdade, se readequando ou até que nem virando outras escolas, né? Como é que tu vê, assim, essa questão da escola de música? Claro que a Alegro tem... Quantos anos tem a Alegro? Muitos anos. Ela tem uma história grande, Alegro, porque Alegro não é só eu, tá? Alegro é uma equipe de pessoas que Isso. que passaram por aqui, né? Então, eu acho que talvez também por isso, né, pela essa história de muitos anos, por exemplo, talvez se hoje alguém ou eu quisesse abrir uma escola tão grande quanto é a Alegro, ficaria praticamente inviável, porque não tem esse background, né, não tem toda essa história, porque a gente parece que não, mas a história de uma escola de música, ela é uma raiz, assim, ela é uma base sólida, né? Então, por exemplo, assim, a impressão que eu tenho é que essas escolas elas estão diminuindo, talvez, ou se reinventando. Eu não gosto dessa palavra se reinventar, mas elas estão se adequando, mas que elas são imortais, que elas não vão sumir nunca, né? Então, como é que tu vê assim, essa relação Hoje a gente tem essas escolas pequenas, que nem a minha, e essas escolas grandonas, que nem a tua, e que, na verdade, no meu caso, tipo, a Alegro faz parte da minha formação, né? Tipo, a Do1, ela começou lá na Alegro quando eu dei aula aí durante um tempo e depois aí resolvi fazer aqui o meu trabalho sozinho. Como é que tu vê assim o mercado, o cenário das escolas de música? Então, Léo, eu acho isso muito... Tenho muito orgulho, fico muito feliz de ouvir tu falar isso. Todos os profs que passaram por aqui, eu acho bacana que tem essa lembrança também, sabe? E eu vejo que hoje em dia a realidade dos alunos é outra. Quando a gente começou, eu era casada com o Christian Rigon, nós começamos a escola, no início era só as aulas de guitarra, né? Ele tinha uma sala também, e aí foi virando uma escola, né? A gente foi ampliando uma sala aqui, outra ali, e aí tinha muitos alunos. Chegou a ter até 2 aulas de baixo acontecendo ao mesmo tempo, uma aula de bateria, 3 aulas de violão, uma aula de canto ao mesmo tempo e mais uma de teclado. Era uma coisa assim, fora do normal para os dias de hoje. Porque eu sinto assim que a realidade era outra. As pessoas elas tinham esse sonho de ser músico. Que hoje em dia eu acho que está cada vez menor. Principalmente o público adolescente, que eu acho que é
o público que mais sustentava a escola, né, naquela época. A gurizada era pilhada em tocar guitarra muito rápido, era muita gente que queria ter uma banda de rock. Hoje em dia os desejos são outros. Eu acho que esse escasseamento dos alunos, né, acabou enfraquecendo um pouco e dividindo. Eu cheguei a pensar também que seria muito mais fácil eu só ter uma sala e só dar aula de canto. E atualmente eu tenho pensado muito nisso, mas tem uma coisa que acontece aqui, que até, Léo, quem é dos alunos antigos aqui vai falar que tem saudade até de ti. Porque quando a gente se encontrava nos corredores aqui, no corredor, na recepção, na escada, e era todos prof conversando, os alunos se encontravam, faziam amizades. Quando a gente tem um festival que o aluno disso, o aluno daquilo, estava ensaiando, preparando o repertório, e ficavam amigos. Teve uma época que eu tinha 3 casais entre os meus alunos aqui. Se for um que já era namorado e outros 2 que se conheceram aqui. Uma coisa assim. Tem casal que se conheceu aqui na Alegro. Eu acho muito legal esse espaço que a escola proporciona, sabe? Eu me realizo muito com isso. E eu sinto de a gente não ter tantos alunos e eu, por mim, teria muito mais, assim. Eu sinto falta disso. A escola tem concentrado mais alunos de canto, ultimamente, mas a gente tem bastante alunos de guitarra, de piano, poucos de baixo e atualmente estamos sem alunos de bateria, mas temos a sala aqui também. Temos professores também se precisar. Legal. Eu acho que pode ser cíclico, né? Daqui a pouco essa roda gira aí de novo e vai acontecer. E realmente era muito massa, assim, a gente era uma convivência, né? Isso talvez seja uma coisa que eu sinto falta aqui, né? Porque aqui é quase meio solitário, assim, né? Eu ou tô dando aula, ou eu tô aqui agora fazendo outras coisas, mas o tempo que eu tenho que fazer preciso fazer as coisas da escola e tal. Mas eu acho que daqui a pouco pode ser que essa roda gire e que comece de novo esse fluxo, né, de pessoas. Mas realmente é uma experiência demais, assim, né? Eu lembro que tinha gente que passava o dia aí, né? Fazia aula 1h30 e ia embora às 6, de tão legal que era ficar aí. Ficava o dia inteiro aí. Sim. Tá, teve uma pergunta, olha só. A Leti mandou uma pergunta que era sobre a faixa etária, que se a gente acha que tem uma idade limite para começar. Eu vou primeiro falar de mim e depois eu largo para ti. Eu comecei a tocar bateria com quase 18 anos, com 17 para 18 anos. Então eu sou a prova viva que não tem uma idade para começar, né? A gente pode fazer e se isso te despertou, vai fundo. Se tu te sente bem fazendo, vai fundo, né? E hoje, que nem eu falei antes, eu tenho hoje mais de 6, acho que eu tenho 6 alunos com mais de 50 anos, todos iniciantes, né, que começaram a tocar. Então, eu acho que não tem, assim, um limite. Mas o que tu pensa sobre a faixa etária para começar? Eu acho que para começar tem um limite das crianças, para mim, precisa estar, assim, falando o próprio nome, talvez, né? Podendo, sei lá, indo no banheiro, né? Não estando de fralda, acho que a gente já pode começar. Eu acho que no caso das crianças, tem formas de iniciar, né? Por exemplo, se for bebês, tem que ser aula com os pais e tem que ter um profissional que trabalhe com isso, que já esteja acostumado a lidar com crianças e seus pais. Criança de 4 anos já pode aprender muita coisa, mas, por exemplo, o instrumento aqui na escola a gente só ensina a partir da alfabetização, né? Porque os professores da escola gostam de trabalhar com instruções escritas. Então, é uma questão de metodologia. Não vou dizer que não é possível ensinar piano, violão para uma criança menor de 6, 7 anos. Mas idade limite de tempo, eu diria que não tem. Não tem. Porque assim, ó, eu pego crianças, por exemplo, de 6 anos para fazer aula de canto e pego adultos de 30, vamos supor.
Às vezes essa criança já tem desenvolvido afinação e senso rítmico, sem nunca ter feito aula. Às vezes o adulto tem, ou às vezes nenhum dos dois tem. Então, cada um tem um pacotinho de coisa para desenvolver. Tem um pacotinho de bagagem que está trazendo das suas vivências, das suas experiências. Então, é muito difícil colocar as pessoas no mesmo nível, assim, nivelar. E a aula, como ela é individual, cada um parte de onde está. Então, eu acho isso fantástico. Eu comecei a estudar tarde, né? Com 23 anos, eu comecei a fazer aula de canto. Então, eu já era adulta. Eu percebo que quem tem acesso a isso na infância e na adolescência, quando chegar na idade adulta, já vai ter mais coisas. Se seguir, né? Se seguir na música, vai ter mais facilidades, mas não é uma regra. Legal. Eu tenho alguns alunos crianças, assim, que eu uso aqui um material que é bateria para crianças, que é de um professor lá de Belo Horizonte, o Leonor Júnior. Ele fez 2 volumes é um livrinho não, é um livrão, que é Drum Kids, é bateria para crianças, e funciona super bem, assim, e porque ele é todo desenhado, né? Então, assim, ele desenhou a partitura, né? Então tem os bumbinhos desenhados, as caixinhas desenhadas e tal. E a criançada vai que vai naquilo assim, claro, a gente vai junto, devagarinho, blá, blá, blá. E esses dias eu me dei conta que tem criança, eu tenho alunos aqui, e eu fiquei meio assustado, eu fico meio assustado com as crianças, eu tenho quase medo de criança, assim, que é muito esperta, eu fico nervoso perto. Porque eles sabem ler a música que está ali, mesmo sendo uma escrita não formal ainda, e talvez analógica, né? Eles sabem ler aquilo e eles sabem tocar, mas eles não sabem ler, eles não estão alfabetizados. Quando tem o escritinho em cima, assim, fácil, eles não sabem ler. Eles sabem ler música. Então eu me dei conta que tem criança que aprende a ler música antes de ler o próprio idioma, sabe? Tem uns que estão se alfabetizando. E eu fico um pouco assustado, às vezes, com criança. Eu tenho um pouco de medo dessa criançada, porque eles são muito para frentex, que nem dizia meu avô. Eu acho isso tá. Eu vou encaminhando a gente para o final, assim, adorei essa conversa. Eu não vou me estender muito, até para não ficar muito maçante e para ficar... quero mais, a gente pode repetir depois, outras vezes, até falando sobre outras coisas. E aí eu vou fazer as perguntas que vieram no box lá que eu fiz no Instagram. Tá? A primeira é a questão, não, são coisas que tu vai matar fácil, assim. Que é a questão que eu também não... Eu tenho algumas... Mas é o talento, tá? Aquela ideia do... Se o cara não tem talento. Então, assim, essa questão do tanto que pode aprender, do tanto que... Eu não acredito muito em talento, eu acredito talvez em uma sensibilidade, em algumas questões, assim... Eu tenho alunos, assim, que a família é de músicos, tá? Então, eles chegam aqui, assim, eles têm uma predisposição musical absurda, tá? Mas isso não é talento, talvez, né? Alguns não tiveram esse background de música e tal. Então, essa questão, a pergunta foi referente a isso, sim. Se é possível aprender a cantar sem ter talento. Eu acho que sim, porque para cantar tu precisa ter vontade de aprender. Tudo que a gente vai usar para cantar é músculo, a gente treina. E a percepção também. Então, é aquela história que eu falei dos pacotinhos, né? O que eu tenho de bagagem, o que eu já tenho pronto aqui, o que eu preciso botar mais aqui. Então, cada pessoa tem um caminho para seguir. Tem umas que vão ter mais coisas para trabalhar, tem. Tem pessoas que têm mais facilidade, sim. Mas, sem dedicação, nem aquela pessoa que está super à frente vai conseguir desenvolver. Se ela não tiver afim de desenvolver e não buscar e não fazer as coisas que ela precisa, ela vai continuar estagnada. Então, cada um tem um trajeto e sim, pode cantar, com certeza. Massa. Olha só, outra pergunta que veio é em relação à dificuldade. Quais são as
aqui falou sobre os gêneros, mas quais são as coisas mais difíceis de cantar? As pessoas gostam de quantizar, assim, né? O que que é o mais difícil, o que que é o mais rápido, o que que é o mais... O que que é o mais Então, difícil de cantar? então, muitos alunos, eles vêm aqui para buscar, principalmente os homens, né? Querem cantar as notas mais agudas, porque para eles é difícil cantar as notas agudas, né? Então, pode ser difícil se a pessoa faz muita força, tirar aquela força às vezes é um caminho difícil mesmo. Então, tem que trabalhar até a pessoa conseguir, mas ela vai ver que ela tem que ir para um jeito mais fácil. É uma contradição até. Então, a dificuldade, ela é relativa. Tem pessoas que vêm aqui buscando, por exemplo, compreensão de harmonias mais complexas para fazer um fraseado mais rebuscado, fazer melismas ou fazer intervalos diferentes, por exemplo, cantar um jazz, cantar um MPB que tem... Ou ainda, quem está buscando o recurso estético do canto sertanejo, por exemplo, quer deixar a voz, quer fazer aquele efeito. Ou quem canta rock quer fazer o drive, quer deixar a voz mais áspera. Como fazer isso? Então, a dificuldade é uma coisa muito relativa. Não, eu não posso dizer qual a música mais difícil de cantar, porque para cada um vai ter. Tipo, para Tá, mim, então uma música difícil não vai vou ser mudar difícil. eu vou mudar a pergunta, então. Qual é a coisa mais difícil de cantar para ti? Ah, Acho então, que era isso que a eu pessoa queria saber. tá. Eu já tive já tive músicas difíceis que eu encarei como desafio. Tem uma música que eu cantei o ano passado bastante vezes, que foi uma do Pink Floyd, que é a The Great Gig in the Sky, que sempre foi um desafio para mim, porque ficava muito tempo nos agudos e o agudo é uma região, para mim, naquela região é uma região frágil, que às vezes a minha voz ela quebra, então eu tinha um pouco de receio de falhar ali e várias vezes falhou, enfim. E eu tive que trabalhar com muito afinco ali para limpar essa música e deixá-la do jeito que eu queria. Foi um desafio. Mas tem coisas, por exemplo, que eu acho difícil de cantar na região grave. Por exemplo, pegar uma Sarah Vaughan, que tem um fraseado mais elaborado. Para mim é um desafio também trabalhar uma harmonia diferente. Então, é relativo. Não é uma dificuldade só. São várias. Mas aqui, ó, veio do Jardim do Sabor Alimentos. É da minha prima. Isso aí é só comida bacana, saborosa e é um trabalho assim com a Daisy faz um trabalho assim com alimentos sobre questões de doenças alimentares, né? Então ela tem um foco bem nesse tratamento de doenças alimentares com uns ramos muito maneiro. A pergunta é: tocar instrumentos ajuda a desenvolver a paciência? Eu acho que sim. Ou cantar, né? Cantar também. Total. Total ajuda, porque tu precisa se concentrar, tu precisa largar as outras coisas que tu tá fazendo, tem que dedicar um tempo para fazer aquilo. Eu acho que e tu canalizar a tua energia de outra forma. Eu falei para um aluno hoje que a música ela é um jeito de tu transmutar. Então, se tu tá se sentindo mal e tu consegue cantar, tu vai se sentir um pouco melhor. Tu tem um canal de expressão que permite que tu modifique a tua energia. Eu acho isso muito poderoso. Então, eu acho que desenvolve a paciência com certeza. Agora, talvez, se, por exemplo, se tu tem uma pessoa na tua casa que resolve aprender a tocar bateria, talvez não ajude a desenvolver a paciência da Vou fazer uma pessoa. live com a minha mãe. Vou fazer uma live com a minha mãe e falar sobre isso. Mas tem coisa pior, viu? Tem gente que aprende violino. Sim, Não, violino, aprendiz de violino é uma pessoa que ela tem que tomar cuidado ao andar na rua, né? Porque aprendiz de violino faz sons irritantes, de mas não trompete parem, também. continuem. E de Trompete, trompete flauta também. doce, flauta doce. Flauta doce tem um barulho legal também quando a pessoa está aprendendo. Tá. Cami, eu acho que era isso, cara. Eu te agradeço.
eu vou pedir para as pessoas aí. A Deise falou sobre os pequenos aqui, ó. Na verdade, eu acho que assim, ó, sempre que a música ela trabalha com concentração, e uma concentração que às vezes ela é até meio disfarçada, assim, a pessoa está se concentrando e não está notando, né? É meio que tu te engana, né? É uma coisa assim, né? Quando tu vê, o cara se distrai e está concentrado, se é que isso é possível. Então, acho que sempre que trabalha coisas de concentração, essa paciência acaba sendo preservada, assim, né? Então, melhora as questões de paciência, de concentração, de foco, assim, um pouco, né? E é uma coisa que acontece meio natural, porque a música é natural do ser humano, né? Então, realmente ajuda bastante na paciência. Cami, eu queria que então me despedir, queria que tu desse o serviço aí para o pessoal da escola, das tuas redes sociais, do teu trabalho também como cantora, aí fala aí para as pessoas seguirem, curtirem, compartilharem. Ai, que legal. E desejar muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada. Adorei conversar contigo. Tu falou que a gente estava sempre nos rolês, falava, mas faz tanto tempo que não tem rolê, que a gente não conversa, não encontra ninguém. É verdade. Então, muito bom falar contigo aqui. E aqui a escola é Alegro Escola no Instagram e no Facebook Alegro Escola de Música. E o meu pessoal Camila Dengo, já deve estar marcado aí. E da minha banda, Mamadu. É Mamadu, Mama com 2 M's, Du com 2 Os. E acho que é isso, né, Léo? Bastante. Meus cachorros não têm Instagram. Os meus também não. Aí a gente vai fazer, né, mês que vem vai ter outra masterclass de canto aqui na Alegro. Legal. Quem quiser participar. As Masterclass é muito legal, né? Eu recomendo. Eu nunca participei porque é no sábado, né? E sábado é um dia que eu não faço coisas, que não seja a faxina em casa. Então, mas eu recomendo. Mas eu recomendo que as pessoas participem, que é muito bacana. Cara, brigadão, um beijo. Acho que a gente abriu as lives aí com o super pé direito. Obrigado a todo mundo que participou aí, que comentou. Na semana que vem, quem vai estar aqui é o Sasha Zavistanovits. Aprendi a falar o nome dele. Também um egresso aí da Alegro Escola de Música, né? Sasha que é cria da escola aí. E eu vou bater um papo com ele também sobre educação musical. Ele é um cara mais da nova guarda aí, né? Um cara mais jovem que tá dando, mas dá aula. Eu acho que o Sasha dá aula há mais tempo que eu, mas ele é muito jovem aí. Ele é um cara ligado nas questões das redes sociais, dessas produções aí. Eu acho que vai ser uma contribuição legal. Obrigadão, Cami. Boa noite. Até mais e obrigado a todo mundo que participou. Estou aqui olhando os comentários, que legal. Muita gente. Bastante mesmo. Tchau, Léo. Boa noite. Tchau, povo. Obrigado, valeu. Até semana que vem.